A final da Copa Libertadores 2025 entre Palmeiras e Flamengo não foi só um duelo de gigantes do futebol brasileiro. Foi um evento que parou o país inteiro diante da TV. Não foi apenas uma final. Foi um acontecimento que travou o Brasil diante da televisão. Palmeiras x Flamengo, na final da Libertadores 2025, fez a audiência disparar de um jeito que pouca gente imaginava. Você sabe quantas pessoas pararam tudo para assistir esse jogo? E por que a Globo dominou completamente a noite, deixando a concorrência praticamente invisível? O que essa final revelou sobre o poder do futebol brasileiro, mesmo em tempos de streaming e redes sociais? Hoje, você vai entender por que essa partida virou um verdadeiro fenômeno de audiência. Seja muito bem-vindo ao canal. Aqui a gente fala de futebol de um jeito diferente, olhando além das quatro linhas, analisando principalmente a audiência das partidas e o impacto que cada jogo gera dentro e fora de campo. Se você gosta de futebol, de números que contam histórias e de análises que fazem sentido, já se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos que sempre trazem debates quentes e atuais. A final da Libertadores 2025 entre Palmeiras e Flamengo não foi apenas mais uma decisão continental. Foi um evento televisivo de peso, daqueles que mudam a rotina do brasileiro. Em pleno sábado à tarde, milhões de pessoas deixaram compromissos de lado para acompanhar um duelo que já nasceu gigante. Dois clubes com as maiores torcidas do país, histórico recente de rivalidade e um título continental em jogo. A combinação era perfeita para uma explosão de audiência. E os números confirmaram isso. A Globo apostou alto nessa final, com transmissão em TV aberta, cobertura massiva e expectativa de um grande público. O resultado foi uma das maiores audiências do futebol em 2025. Em um momento em que muitos questionam se a TV aberta ainda tem força para grandes eventos esportivos, Palmeiras x Flamengo respondeu com dados concretos, mostrando que jogos decisivos ainda mobilizam o país inteiro. No painel nacional de televisão, a partida registrou média próxima dos 31 pontos, com mais da metade dos televisores ligados sintonizados na Globo durante o jogo. Isso significa que, a cada duas TVs ligadas no Brasil naquele horário, uma estava acompanhando a final da Libertadores. É um número que não aparece por acaso. Ele reflete a força das marcas Palmeiras e Flamengo e o peso que a Libertadores ainda carrega no imaginário do torcedor brasileiro. Nas principais praças, o impacto foi ainda mais evidente. Em São Paulo, o jogo atingiu índices elevados, mesmo sendo uma tarde de sábado, tradicionalmente mais difícil para a TV aberta. No Rio de Janeiro, a audiência foi ainda maior, com participação dominante e picos que colocaram a final como o programa mais assistido do ano na Praça Carioca. Esses dados ajudam a entender por que a Globo segue tratando o futebol como um de seus ativos mais valiosos. Mas a pergunta que fica é: esses números são apenas reflexo de uma final específica ou indicam algo maior? Será que o futebol brasileiro ainda consegue competir com streaming, redes sociais e novas formas de entretenimento? Ao longo deste vídeo, vamos destrinchar o que está por trás dessa audiência, comparar com outras finais recentes e entender o que Palmeiras x Flamengo 2025 revelou sobre o futuro das transmissões esportivas no Brasil. Para entender a dimensão da audiência de Palmeiras x Flamengo na final da Libertadores 2025, é preciso olhar além dos números brutos. Não se trata apenas de pontos no Ibope, mas de comportamento do público. O jogo alcançou dezenas de milhões de telespectadores em todo o país, algo que poucos programas conseguem hoje em dia. Em um cenário fragmentado, onde cada pessoa consome conteúdo em uma plataforma diferente, reunir tanta gente em torno de um mesmo evento é algo raro. Um dos fatores decisivos foi o horário. A final aconteceu no fim da tarde, um período estratégico que facilita a presença da família inteira em frente à TV. Soma-se a isso o fato de ser um jogo único, com clima de decisão desde o primeiro minuto. Diferente de finais em dois jogos, aqui não havia margem para erro. Quem perdesse, ficaria sem o título. Estudos sobre consumo de mídia mostram que eventos ao vivo seguem sendo um dos poucos formatos capazes de gerar atenção coletiva em larga escala. Diferente de séries ou vídeos sob demanda, o futebol ao vivo cria o medo de perder algo importante. Se você não assiste naquele momento, fica fora da conversa no dia seguinte. A final da Libertadores se encaixa perfeitamente nesse conceito, funcionando quase como um grande acontecimento nacional. Uma boa analogia é pensar no futebol como um filme que só passa uma vez. Não existe replay emocional. O gol, a defesa, o erro decisivo, tudo acontece ali, ao vivo. É isso que faz milhões de pessoas escolherem a TV aberta, mesmo tendo outras opções. Palmeiras x Flamengo mostrou que, quando o produto é forte, a plataforma ainda importa menos do que a experiência. Ao mesmo tempo, os números também indicam um alerta. Audiências como essa não acontecem toda semana. Elas dependem de jogos grandes, contextos especiais e forte engajamento prévio. Isso significa que o futebol brasileiro ainda é poderoso, mas precisa ser bem trabalhado, bem promovido e entregue como espetáculo. Caso contrário, a dispersão do público tende a crescer. No fim das contas, a final da Libertadores 2025 não foi apenas um jogo. Foi uma prova de que o futebol, quando bem explorado,
ainda consegue parar o Brasil. E enquanto Palmeiras e Flamengo continuarem protagonizando decisões desse tamanho, a audiência seguirá respondendo à altura. Depois do impacto gigantesco da final de 2025, a pergunta que naturalmente surge é: a Libertadores 2026 conseguirá manter esse nível de atenção e audiência? A resposta passa por vários fatores que já estão em movimento. O primeiro deles é a consolidação dos clubes brasileiros como protagonistas do torneio. Nos últimos anos, o domínio do Brasil não apenas elevou o nível técnico da competição, como também aumentou o interesse do público, especialmente quando grandes torcidas chegam às fases decisivas. Outro ponto fundamental é o formato. A Libertadores segue apostando em decisões únicas na final, o que mantém o clima de tudo ou nada. Esse modelo se mostrou extremamente eficiente para criar eventos televisivos de alto impacto. Para 2026, a tendência é que essa estratégia continue, reforçando a ideia de que a final não é apenas um jogo, mas um espetáculo pensado para mobilizar o continente inteiro. Também é impossível ignorar o papel da mídia e das transmissões. A TV aberta segue como peça-chave para alcançar grandes massas, mas a integração com plataformas digitais deve ganhar ainda mais força. Em 2026, a expectativa de transmissões cada vez mais conectadas com redes sociais, dados em tempo real e conteúdos complementares, ampliando o alcance do torneio sem perder o peso da exibição tradicional. Dentro de campo, a Libertadores 2026 promete histórias fortes. Clubes tradicionais buscando retomada, novas rivalidades surgindo e elencos cada vez mais qualificados, impulsionados por investimentos maiores e maior visibilidade internacional. Esse conjunto tende a gerar jogos mais competitivos desde a fase de grupos, o que ajuda a manter o interesse do público ao longo de toda a competição, e não apenas na final. Do ponto de vista da audiência, o grande desafio será transformar jogos médios em eventos relevantes. A final de 2025 mostrou o potencial máximo do torneio, mas a Libertadores 2026 precisará sustentar o engajamento rodada após rodada. Isso depende de narrativa, de contextos bem construídos e de confrontos que criem identificação emocional com o torcedor. Se 2025 provou que o futebol ainda consegue parar o país, 2026 será o teste da continuidade. A Libertadores entra em um momento decisivo da sua história, onde tradição e modernização precisam caminhar juntas. Se conseguir equilibrar esses dois lados, a competição tem tudo para seguir como um dos produtos esportivos mais fortes da televisão e do futebol mundial. Se você chegou até aqui, parabéns! Isso mostra que você realmente gosta de futebol e de entender o que acontece além das quatro linhas. Agora, se inscreva no canal, deixe o like e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Aproveita também e assista aos vídeos recomendados na tela final, com mais análises de audiência e grandes jogos. E comenta aqui embaixo. Você achou essa audiência alta, baixa ou exatamente o que esperava dessa final?